Nossa, gente, contou a história inteira. Em uma escala de 1 a 5, quanto de spoiler essa sinopse tem? Eu vou ler sinopses de livros que eu já li e vou dizer pra vocês quanto que eu acho de uma escala aí de 1 a 5 que essa sinopse dá de spoiler do livro. Tem gente que não tá nem aí pra spoiler, inclusive conheço pessoas que gostam de ir pra história já tendo uma noção do que vai acontecer pra ter certeza de que não vai se decepcionar. Tem gente ansiosa também que gosta de já saber o que esperar de uma história, mas eu não sou essa pessoa. No mundo literário, geralmente a sinopse vem na capa de trás do livro. Vai ter como função fazer com que a pessoa ela se sinta instigada a ler aquele livro. Então, lendo a sinopse, a pessoa tem que ser capaz de dizer, olha, o livro é sobre isso, isso e isso. É pensar que, por exemplo, alguém que tá lá na Amazon e vê um livro e não faz ideia sobre o que seja ele, a partir da leitura da sinopse que fica disponível na Amazon, a pessoa vai ser capaz de dizer, olha, esse livro fala sobre tal coisa. No caso de um livro físico, a mesma coisa. Se você tá numa livraria e aí você pega o livro, você vai olhar a capa e tal, mas você também vai olhar atrás e a partir daqui você tem que saber dizer, ó, a história é sobre isso e isso. Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar as categorias. Eu dividi em 5. Na escala 1, a gente tem aquela sinopse que você mal consegue saber sobre o que é o livro. Na escala 2, a gente não tem spoiler da história. Ela é uma sinopse que te dá uma ideia bem geralzona da história, mas você fica ainda meio às cegas, você não sabe direito sobre o que é o plot. No 3, a gente tem o que eu considero, assim, spoilers mínimos, que são necessários pra te instigar. É aquela sinopse que vai te falar quem são os personagens de uma forma um pouquinho mais aprofundada, quais são os conflitos que eles estão enfrentando ali logo no comecinho do livro, que vão percorrer durante toda a história, mas ainda tá tudo certo, é o suficiente para te fazer querer ler o livro. No grau 4, a gente já tem uma sinopse que eu considero com spoilers. Tem descrições demais de coisas que já acontecem muito na frente na história. Não é aquela sinopse que só te fala o que acontece no início, já vai estar te falando coisa lá do meio do livro. E na escala 5 assim, chernosinopse. Entrega coisas assim que não deveriam estar na sinopse. Péssimo. Odeio essa sinopse aqui. Então bora ver se as sinopses desses livros aqui que eu separei, elas dão muito spoiler. Torto arado. Já começa pelo fato que aqui atrás não tem sinopse. Tem um romance que retrata com extrema habilidade narrativa um Brasil dolorosamente encalhado no próprio passado escravista. Um texto épico e lírico, realista e mágico. E aí aqui a gente tem frases de outros autores. Eu vou ler aqui a sinopse que está disponível na Amazon. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente e para sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Essa sinopse aqui é nível 1. 2, vai. Porque te conta quem são as protagonistas, Bibiana e Belonísia, onde se passa, que é no sertão baiano. E fala uma coisa que acontece, que é esse encontro da faca que ficava sobre a cama da avó, que é uma coisa que acontece muito cedo. Fala que acontece um acidente, mas também não diz o que é, deixa um ar de mistério. Agora eu vou ler a sinopse de O Veneno na Montanha. Kalina Caster precisa recuperar algo dentro da temida prisão de Insula. Para isso, a garota comete um crime planejado e bem sucedido. Ao chegar na gigantesca montanha, lar de uma misteriosa prisão e um castelo afastado no topo, Kalina engole todos os seus medos e entra de cabeça erguida como prisioneira. O que ela não esperava era ver o objeto de todos os seus desejos escapar de forma trágica das suas mãos. Entrar na toca das aranhas foi fácil, mas Kalina terá forças depois de tudo para não se deixar enroscar nas teias pegajosas delas? Essa é uma sinopse nível 2 também. Também te diz quem que é a protagonista, Kalina Caster, o que ela vai fazer, vai cometer um crime para poder ir para essa prisão. Mas isso são coisas que acontecem bem no iniciozinho do livro e te deixa ainda bem no escuro sobre o que é essa história, especificamente. Não tem nenhum spoiler não nessa sinopse aqui. Agora a gente vai ler a sinopse de A Guerra da Papoula. A Guerra da Papoula é o primeiro livro, né, de uma trilogia. Nossa, ele tem uma sinopse bem grande. A guerra está no coração do Império Nicara e o ópio corre em suas veias. No passado, os heróis que formaram a Trindade uniram a nação contra a poderosa Federação de Mugen. E acreditava-se que eles caminhavam
entre os deuses. Décadas depois, a paz reina, mas há boatos de que a Terceira Guerra da Papoula pode estourar a qualquer momento e a academia militar mais prestigiada do Império prepara seus estudantes para o combate. Filhos da elite e, inesperadamente, uma órfã de guerra. Obrigada a se casar com um homem asqueroso, a jovem Rin fez de tudo para reescrever o próprio destino. Estudou para o exame imperial por pura teimosia e, quando conseguiu uma vaga na academia, acreditou estar salva. Mas ela logo aprende que uma garota pobre e de pele escura não tem muito valor naquele lugar. Hostilizada pelos professores e colegas, Rin treina com afinco. Com a ajuda de um mestre excêntrico e de substâncias psicoativas, a jovem passa a cultivar poderes xamânicos e a acessar a fúria incandescente de uma deusa vingativa, a perigosa Fênix. Quando o conflito com o país vizinho eclode... Nossa, gente, contou a história inteira. E entende que para ganhar a guerra talvez tenha que perder sua humanidade. Péssima sinopse. Gente, essa sinopse aqui é nível 5, viu? Chernosinopse. Gente do céu! Nossa! É a Guerra da Papoula, eu nunca tinha lido a sinopse e tô horrorizada. As coisas que estão sendo ditas aqui, tem muitas e muitas dessas coisas que a gente só vai entender lá no final do livro, sabe? Essa coisa de poderes xamânicos, que o mestre, ele vai ajudar ela, que ela vai fazer uso de substâncias psicoativas. Isso são coisas que acontecem, sim. Depois, acho que da metade do livro, é uma construção bem lenta. Agora a gente vai ler a sinopse de A Hipótese do Amor. Olive Smith, aluna do doutorado em biologia da Universidade de Stanford, acredita na ciência, não em algo incontrolável como o amor. Depois de sair algumas vezes com Jeremy, ela percebe que sua melhor amiga gosta dele e decide juntá-los. Para mostrar que está feliz com essa escolha, Olive precisa ser convincente. Afinal, cientistas exigem provas. Sem muitas opções, ela resolve inventar um namoro de mentira e, num momento de pânico, beija o primeiro homem que vê pela frente. O problema é que esse homem é Adam Carlson, um jovem professor de prestígio, conhecido por levar os alunos às lágrimas. Por isso, Olive fica chocada quando o tirano dos laboratórios concorda em levar adiante a farsa e fingir ser seu namorado. De repente, seu pequeno experimento parece perigosamente próximo da combustão e aquela pequena possibilidade científica que era apenas uma hipótese sobre o amor transforma-se em algo totalmente inesperado. Essa sinopse, ela é uma sinopse nível 4. Mas assim, eu entendo que em livros de romance, geralmente eu gosto que tenha um pouco mais de informações na sinopse pra eu saber exatamente quem que é a menina, quem que é o cara, o que vai fazer com que eles fiquem juntos. Pra eu poder entender se ele é um livro que vai ser, eles são inimigos e vão se apaixonar, ou eles são amigos e vão se apaixonar. É um livro que tem namoro de mentira, como é o caso desse aqui. Então eu acho interessante ter um pouquinho mais de informação na sinopse. Mas esse aqui fala bastante, né? Porque várias dessas coisas aqui, que elas vão acontecer até um pouquinho longe no livro, assim. Porque a gente lê, parece que eles já vão começar um namoro de mentira, assim, no primeiro capítulo, mas não é bem assim, demora um pouquinho até isso acontecer. Então eu diria que essa sinopse, ela é uma sinopse, assim, eu não vou dizer que é 4, não. Ela é uma sinopse 3. Spoilers mínimos, o suficiente pra te instigar. Agora, vamos ler a sinopse de Leitura de Verão. Leitura de Verão também é um romance. Augustus Everett é um aclamado autor de ficção literária. January Andrews escreve romances best-seller. Enquanto ela cria seus Felizes para Sempre, ele mata todos os seus personagens. Eles definitivamente são polos opostos. A única coisa que tem em comum é que durante 3 meses vão morar em casas de praia vizinhas, ambos falidos e paralisados por um bloqueio criativo. Até que em uma noite nebulosa, uma coisa leva a outra e eles fazem um acordo que tem o objetivo de arrancá-los da zona de conforto. Augustus vai passar o verão redigindo um livro com final feliz e January vai escrever o próximo clássico da literatura. Ela vai levá-lo a viagens de campo dignas de uma comédia romântica e ele a acompanhará em entrevistas com sobreviventes de um culto de suicídio. Cada um vai finalizar um livro e ninguém vai se apaixonar. Será? É uma ótima sinopse, porque ela foca no relacionamento deles, mas o livro ele tem muito mais camadas do que isso. Então eu vou dizer que é um nível 2, assim. Nem pode ser considerado spoiler muito isso que a gente lê, porque tá só falando pra gente que a January e o Augustus, que eles vão estar passando o verão em casas vizinhas, mas não diz assim mais nada sobre por que eles estão lá, quem eles são, fala só as profissões deles e que eles vão entrar nesse acordo aí pra escrever, cada um vai escrever um livro do gênero que o outro escreve, né? Mas isso, assim, é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa. Inclusive, o livro não começa focando nisso. Ele começa focando em uns outros detalhes da história da January, principalmente. É uma ótima sinopse. Eu adorei, assim. Agora, a gente vai ler a sinopse de
Tudo é Rio, mais um livro brasileiro, da Carla Madeira. Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicado e poético, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. Assim como em Torturado, que tem só aquele parágrafozinho bem pequenininho, aqui também é um parágrafo bem pequeno, porque o resto não é a sinopse, né? São citações e outras coisas. Também essa aqui é mesmo nível de Torturado, não entrega nada, é nível 2, assim. Te fala quem são os personagens, que é a Dalva, o Venâncio e a Lucy, fala de um triângulo amoroso, fala dessa tragédia que vai estar relacionada com o ciúme do Venâncio, com relação à Dalva, mas não te diz mais nada. Você não consegue saber sobre o que é esse livro só lendo essa sinopse. Eu adorei. A gente vai ler a sinopse de Verity, livro da Colleen Hoover. Nossa, esse é grande também, hein? Verity Crawford é a autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Ela está no auge de sua carreira, aclamada pela crítica e pelo público. No entanto, um súbito e terrível acidente acaba interrompendo suas atividades, deixando-a sem condições de concluir a história. E é nessa complexa circunstância que surge Lowen Ashley, uma escritora à beira da falência, convidada a escrever, sob um pseudônimo, os 3 livros restantes da já consolidada série. Para que consiga entender melhor o processo criativo de Verity com relação aos livros publicados e ainda tentar descobrir seus possíveis planos para os próximos, Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford, imersa no caótico escritório de Verity. E lá, encontra uma espécie de autobiografia onde a escritora narra os fatos acontecidos desde o dia em que conhece Jeremy, seu marido, até os instantes imediatamente anteriores a seu acidente, incluindo sua perspectiva sobre as tragédias ocorridas às filhas do casal. Quanto mais o tempo passa, mais Lowen se percebe envolvida em uma confusa rede de mentiras e segredos e lentamente adquire sua própria posição no jogo psicológico que rodeia aquela casa. Emocional e fisicamente atraída por Jeremy, ela precisa decidir: expor uma versão que nem ele conhece sobre a própria esposa ou manter o sigilo dos escritos de Verity. Essa é uma sinopse bem longa também, bem detalhada, que conta bastante sobre a história, assim. Te conta bastante, mas não te conta, porque, na verdade, conta, assim. Conta muito. Eu diria que essa sinopse aqui, ela é um nível 4. Eu acho que essa parte aqui que diz já que ela vai encontrar manuscritos da autobiografia da Verity, que ela tá se sentindo atraída pelo Jeremy. Eu acho que já dá, assim, uns indícios muito grandes do que acontece nessa história. Então, é uma sinopse que eu não gostaria de ler antes de ler o livro. Última sinopse que a gente vai ler é a sinopse de O Príncipe. O Príncipe Cruel, uma trilogia de livros muito famosa da Holly Black. Eu comecei a ler esse ano, li o primeiro e o segundo. É uma sinopse também um pouquinho grande. Judy tinha apenas 7 anos quando seus pais foram brutalmente assassinados e ela e as irmãs levadas para viver no traiçoeiro Reino das Fadas. 10 anos depois, tudo que Judy quer é se encaixar, mesmo sendo uma garota mortal. Mas todos os Félix parecem desprezar os humanos, especialmente o príncipe Cardan, o mais jovem e mais poderoso dos filhos do grande rei de Elfame. Para conquistar o tão desejado lugar na corte, Judy precisa desafiar o príncipe e enfrentar as consequências do ato. A garota passa então a se envolver cada vez mais nos jogos e intrigas do palácio e acaba descobrindo a própria vocação para trapaças e derramamento de sangue. Mas quando uma traição ameaça afogar o reino... Tem um erro de digitação aqui. Mas quando uma traição ameaça afogar o reino das fadas em violência, Judy precisará arriscar tudo em uma perigosa aliança para salvar suas irmãs e a própria Elfame. Cercada por mentiras e pessoas que desejam destruí-la, Judy terá que descobrir o verdadeiro significado da palavra poder antes que seja tarde demais. Eu acho que essa sinopse é um 4, viu? Já tá falando que ela vai se envolver nas intrigas do palácio, que ela vai ter que fazer trato para salvar as irmãs, que vai ter uma traição que ameaça afogar o reino das fadas em violência. Isso tudo já te deixa sabendo coisas que acontecem bem lá na frente do livro, assim. Então essa aqui é uma sinopse 4, viu? Muita informação, não precisava disso tudo. Esses foram os livros que eu separei para ler a sinopse para vocês e dizer aí o que eu acho. Basicamente, a sinopse que eu acho que entregou mais, assim, foi a Cherno Sinopse, nível 5, assim, foi a sinopse de A Guerra da Papoula. Muito descritiva, assim, nossa. Tendo como base isso aqui, vocês já podem perceber que a gente não pode confiar em sinopse. Tô deixando sempre claro aqui, isso se você é uma pessoa que não gosta que a sinopse, ela entregue coisas que acontecem muito lá na frente no livro, tipo, em mais de 30%, assim como eu sou uma pessoa que não gosta de saber o que acontece depois de 30% do livro, é melhor não ler a sinopse, porque a gente nunca sabe quais informações estão na sinopse. A partir disso aqui, eu pude realmente comprovar, eu nunca tinha parado para ler várias sinopses assim de uma vez, eu pude comprovar que existem livros que têm sinopses que não entregam
absolutamente nada. E tem sinopses que entregam muito da história, como foi o caso de A Guerra da Papoula. Por isso eu prefiro evitar ler sinopses. Normalmente, a maioria dos livros que eu pego pra ler, eu pego por causa de indicação que eu vi no TikTok, no YouTube, em outras redes sociais, ou de pessoas que eu sigo no Instagram, que eu realmente confio no gosto. E aí eu vou sem ler sinopse, sem ler nada. Eu só confio que a pessoa tá falando, esse livro é bom. E aí eu vou e leio, entendeu? Então, resumidamente, não leia a sinopse de A Guerra da Papoula. Embora eu já tenha lido ela aqui pra você. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito ou se está se inscrevendo agora, que eu sei que você tá clicando aí no inscreva-se. Ative o sininho de notificações, tem vídeo novo toda sexta-feira, 6h30 da tarde. E é isso, até a próxima.